São 5 horas no continente e na Madeira, 4 nos Açores. Temperaturas atuais, a esta hora estão 24 graus no Porto e em Ponta Delgada, 26 no Funchal, 30 em Coimbra e Faro e 32 em Lisboa. Regressamos à informação com Susana Barros. Principais títulos a esta hora. Evolui com intensidade o fogo que começou esta tarde em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda. Não há povoações em perigo, mas o vento está a dificultar o combate às chamas. Chegaram atrasados, mas estão a chegar às escolas os resultados das reapreciações de exames da primeira fase. Os fecheiros só esta tarde foram recebidos nos agrupamentos, ao contrário do que tinha prometido o Ministério da Educação. A oposição questiona o silêncio do Primeiro-Ministro sobre Luís Neves. Susana Barros na edição das 5 no programa da tarde. Cerca de 300 operacionais e 12 aeronaves combatem nesta altura o incêndio que deflagrou esta tarde no distrito da Guarda. O presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote, explicou há pouco à Antena 1 que nesta altura não há casas ameaçadas pelo fogo, mas o vento está a complicar o combate às chamas. O fogo está na localidade de Vila Ruiva, dirigindo-se agora, por causa do vento, mais para o concelho de Florico da Beira. Há casas por perto? A informação que eu tenho neste momento é que não, mas como deve calcular, neste momento nós estamos a montar também o posto de comando. A informação que tenho é que não, mas há sempre uma volatilidade na informação que prestamos em situações como esta. O presidente da Câmara de Fornos de Algodres, entrevistado pela jornalista Rita Fernandes sobre este fogo que mobiliza nesta altura cerca de 300 operacionais e 12 aeronaves, um incêndio a evoluir com intensidade. O Ministro da Educação desvaloriza o atraso na chegada dos resultados das reapreciações dos exames da primeira fase. O Ministério da Educação tinha prometido para esta manhã a chegada desses resultados às escolas, mas só a partir do início da tarde é que as escolas começaram a receber os ficheiros. Isso mesmo reconheceu há pouco Fernando Alexandre. Não, estão a chegar, estão classificadas. Haverá um caso ou outro residual que precisa de ser ainda verificado, porque são casos às vezes muito específicos, mas estão a ser distribuídas desde a 1 da tarde a todas as escolas. O Algarve, essa hora, já estava completo, o centro, às 2h30, já estava completo, e por isso hoje serão todas distribuídas, com um caso ou outro que possa precisar de uma análise adicional. Declarações de Fernando Alexandre há instantes em Leiria. O Ministro da Educação adiantou também que já há alunos com PDFs destas provas. Às 2 da tarde, metade das 90 mil provas tinham sido entregues aos alunos em PDF. Isso nunca aconteceu e é uma possibilidade dos alunos verificarem o que fizeram e poderem refletir se vale a pena ou não pedir a reapreciação. Isso nunca existiu no nosso sistema e é um avanço muito grande. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, há pouco em declarações à margem de um evento em Leiria, o Ministro da Educação, assim a desvalorizar o atraso no envio dos resultados das reapreciações dos exames da primeira fase. Foi esse o cenário descrito também à Antena 1 por Filinto Lima, o presidente das escolas, da direção das escolas e dos agrupamentos escolares, disse à Antena 1 que na última hora houve um avanço grande nesta entrega das provas. Gradualmente os ficheiros estão a chegar às escolas. Não foi durante a manhã, conforme prometido pelo Júri Nacional de Exames, mas está a ser durante a tarde, o que obrigará os diretores, na verdade, a produzir as pautas, quando chegarem esses ficheiros, da parte da tarde, que é o que está a acontecer, e a fixar as pautas nos locais habituais. Filinto Lima, o presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas, sobre as escolas que estão a receber mais tarde do que era previsto as notas das reapreciações dos exames da primeira fase. Há uma hora, aqui na rádio, ouvíamos a repórter Fátima Pinto, em Viseu, numa dessas escolas, na escola secundária Alves Martins, que às 4 da tarde ainda não tinha recebido esses resultados. A Fátima Pinto entrevistava o diretor da escola. José Miguel Borges, diretor da escola. Foram 170 pedidos em 2.000 e tal exames. Sim, sensivelmente cerca de 170 pedidos.
que foram feitos relativamente às provas que foram afixadas na primeira fase, e estamos a aguardar o feedback relativamente a essas situações. Agora não têm uma hora, não sabem a que horas era suposto ser de manhã, mas vão ficar pela tarde fora. Sim, por norma durante a tarde deverão chegar, seguramente, não é? Portanto, nós também temos a escola sempre a funcionar até à meia-noite, portanto, assim que chegar serão afixadas, e se chegarem hoje ainda, como esperamos, os alunos ainda ficarão conhecedores hoje das respectivas notas. Em relação aos exames da segunda fase, não houve problema, foi tudo afixado dentro dos prazos, os alunos vieram e... Sim, com naturalidade, como portanto era normal em anos anteriores, recebemos as provas no dia anterior da fixação das pautas, tudo ficou pronto de véspera, e hoje de manhã, portanto no dia da fixação das notas da segunda fase, a escola às 8h30 estava pronta a abrir portas para os alunos consultarem essas mesmas notas. A escola vai ficar aberta até à meia-noite? Sim, como todos os dias, de segunda a sexta-feira. Portanto, quem quiser pode vir à meia-noite para saber esses resultados das reapreciações destes exames, porque todos esperam. A repórter Fátima Pinto, na escola secundária Alves Martins, em Viseu. O diretor financeiro da Polícia Judiciária garante que nunca fez obras em casa com a Construbarcelos. A CNN Portugal avançou ontem que, além de Luís Neves, também Álvaro Pires, o responsável da PJ, que terá sugerido guardar em Barcelos o atrelado apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga, teria recorrido à empresa de João Carvalho, o empreiteiro que conseguiu vários contratos com a Judiciária. Agora, numa resposta enviada à Antena 1, a Judiciária afirma que, assim que saiu essa notícia, questionou imediatamente o dirigente em causa, que desmentiu de forma categórica terem sido realizadas quaisquer obras na sua residência particular com a empresa Construbarcelos. Por isso, e não tendo elementos que indiciem a realização das referidas obras, não foi aberto qualquer processo disciplinar a Álvaro Pires. A nível político, a oposição questiona o silêncio do Primeiro-Ministro depois de anunciada a auditoria à Polícia Judiciária no tempo de Luís Neves. O líder parlamentar do Chega defende que o Ministro da Administração Interna está a prazo e acusa o Primeiro-Ministro de perder a mão no governo. Em declarações à Antena 1, Pedro Pinto critica o silêncio de Luís Montenegro e insiste que o Ministro não tem condições para continuar no cargo. Luís Neves é um ministro que está a prazo, é um ministro que já devia ter saído deste governo, com todos os escândalos que têm aparecido quase diariamente, e aquilo que nós percebemos é que Luís Montenegro perdeu a mão no governo, perdeu o controle da situação, porque está em silêncio, não vem dizer nada ao país sobre o que se está a passar com o Ministro da Administração Interna. Isto, para além de ser uma proteção ao Ministro da Administração Interna, é uma falta de bom senso de Luís Montenegro não dizer nada. Nós temos que recordar que Luís Neves não é um ministro qualquer deste governo. Luís Neves é o ministro que tutela as forças de segurança. Então, se nós estamos a falar das forças de segurança que fazem cumprir a lei e temos um ministro que ele próprio não cumpre a lei, isto está tudo ao contrário, está tudo errado. Pedro Pinto, o líder parlamentar do Chega, também o Bloco de Esquerda, o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, fala num silêncio ensurdecedor por parte do Primeiro-Ministro sobre este caso. Aquilo que é mais chocante é não só todo este enredo que se vai passando aos nossos olhos, mas o silêncio absolutamente ruidoso do Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não tem nada a dizer quando um membro do seu governo abre uma auditoria à atuação de outro ministro do seu governo. Quer dizer, isto é verdadeiramente rocambolesco. Agora, perante tudo isto, o que se exige é que o Presidente da República não fique olimpicamente em silêncio. Portanto, exige que o Presidente da República tenha agora uma palavra forte, uma palavra de definição de campos e, portanto, esperamos que a qualquer momento António José Seguro, mais cedo do que tarde, tome essa palavra. O Bloco de Esquerda quer ouvir Seguro e Montenegro. O PCP considera que a auditoria à Polícia Judiciária é sinal de incómodo no governo. Ouvido pela Antena 1, Rui Fernandes, da Comissão Política do Comitê Central do PCP, afirma ainda que é Luís Montenegro que se deve pronunciar sobre o caso.
por um lado, temos o Ministro a manifestar sempre a disponibilidade para prestar esclarecimentos onde for convocado, e por outro lado, o partido que suporta o Governo e que suporta, portanto, o Ministro a inviabilizar a sua ida à Assembleia da República. A questão agora da auditoria ou da inspeção, naturalmente que é um elemento que não pode deixar de causar, digamos assim, incómodo entre membros do mesmo Governo, mas naturalmente que compete ao Primeiro-Ministro avaliar, digamos assim, da situação e das condições, digamos assim, de compatibilização desse novo elemento. E o Primeiro-Ministro mantém-se calado, parece que está de férias, né? Ou não está, ou está, mas não está, pronto. Rui Fernandes, da Comissão Política do Comitê Central do PCP. De Belém, a informação de que o Presidente da República promulgou hoje o decreto que cria a prestação social única, uma informação avançada há pouco no site da Presidência da República. O Presidente deu luz verde a esta medida do Governo, com recados. João Alexandre. É uma informação publicada no site da Presidência, onde pode ler-se que esta reforma do sistema de apoios sociais, que reúne mais de uma dezena de apoios num só, deve ter como primeiro critério a proteção das pessoas e que nenhum processo de simplificação pode traduzir-se numa diminuição da proteção social. No mesmo sentido, escreve o Presidente da República, António José Seguro, exige-se particular atenção na execução desta reforma, nomeadamente na portaria que vier a ser adotada, assegurando que ninguém é prejudicado face à situação de que hoje beneficia. Na mesma nota, António José Seguro sublinha que ninguém deve ser prejudicado, em particular os mais vulneráveis, as famílias de menores rendimentos, os idosos, as pessoas com deficiência e todos aqueles que vivem em situação de maior fragilidade. O chefe de Estado conclui esta nota publicada no site da Presidência da República, assinalando que as prestações sociais são essenciais no combate à pobreza e à exclusão social, mas também que um estudo recente da OCDE evidencia que o valor das prestações sociais permanece relativamente reduzido e que a cobertura e impacto têm sido insuficientes para tornar plenamente eficaz esse combate à pobreza. O Presidente da República, assim, a promulgar a nova prestação social única, horas depois do Governo ter garantido que esta nova prestação não vai baixar para quem hoje já recebe um dos 3 apoios que vão ser agregados, mas admitiu, no entanto, que 6% dos novos beneficiários poderão receber menos. Edição das 5 com Susana Barros, no programa da tarde, simultâneo com a RTP Antena 1 Madeira e RTP Mundo, sempre online em noticias.rtp.pt.